Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta para essa nossa sétima conversa. E hoje, especificamente, falaremos de cardinal de um conjunto em números inteiros. Portanto, o que é o cardinal de um conjunto? Eu gostaria que você entendesse o cardinal de um conjunto como, na realidade, uma associação. E essa associação, ela é muito importante porque ela vai permitir com que a gente conte. E isso é muito, muito importante. Veja, agora que a gente aprendeu basicamente o que são os números naturais, chegou a hora de conseguir atribuir uma contagem a qualquer que seja o conjunto. E essa contagem é feita a partir do cardinal de um conjunto. Portanto, vamos tomar um exemplo. Não é? Vamos imaginar que a gente tem um conjunto L. E esse conjunto L é formado pelos elementos O Iluminado, Doutor Sono, Três Mosqueteiros, O Mundo de Sofia, que são títulos de livros impressionantes. Não é? O que seria essa associação a respeito de um cardinal de um conjunto? Observe que todo conjunto ele vai poder participar dessa associação e, portanto, vai ter um cardinal. Então, vamos tomar o cardinal como sendo uma associação de um conjunto qualquer ao conjunto dos naturais sem os zeros. E isso é muito importante. Veja que na classe passada eu discorri a respeito do quão é importante considerar ou não o zero parte do conjunto dos naturais. E ficou definido para a gente que, no nosso caso, ele faz parte, no entanto, para a gente realizar essa operação de cardinal, a gente vai usar o conjunto dos naturais sem o zero. Veja que para a gente chegar à conclusão de qual é o cardinal de L, ou seja, qual é a quantidade de elementos que L possui, o que a gente vai fazer é uma mera associação. O Iluminado está para o primeiro, Doutor Sono segundo, Três Mosqueteiros terceiro, O Mundo de Sofia quarto. Observe que se esses elementos estivessem em uma outra ordenação, não faria diferença. A gente iria relacionar e chegar ao elemento 4. Portanto, o cardinal desse conjunto L é, na realidade, 4. Em outras palavras, o conjunto L possui 4 elementos. Ou seja, quando a gente faz essa associação, a gente conta. Professor, e por que a gente precisa pegar o conjunto dos naturais sem o número zero? Observe que eu posso perguntar também para vocês quantos dedos tem na minha mão. Instintivamente, você responderá 4. Todavia, se você considerar o zero como um dos números naturais, ou seja, esse é o seu conjunto de referência para a associação, você iria chegar à conclusão que você ia ter 0, 1, 2, 3. Que teoricamente não é como a gente conta. Tá? Agora, por isso é importante a gente considerar o conjunto dos naturais sem o zero para essa associação do cardinal de um conjunto. Bom, agora, feita esse estigma de cardinal de um conjunto, uma classificação muito importante faz-se necessária. Observe que um conjunto ele pode estabelecer a relação de um cardinal. Por exemplo, vamos supor que um conjunto A qualquer, essa relação aqui seja válida. Onde? N de A, ou seja, o cardinal de A, é um K. De tal modo que K é o último elemento. Perdão. De tal modo que K é a associação do último elemento, ou seja, ele pertence ao conjunto dos naturais sem o zero. Se isso daqui for verdade, então esse conjunto é finito. Ou seja, toda vez que é possível a gente dizer que o cardinal de um conjunto é tal, por exemplo, o cardinal de um conjunto é 7, o cardinal de um conjunto é 10, o cardinal de um conjunto é 15, o que a gente está falando? A quantidade de elementos daquele conjunto é tal. Agora, observe que nem sempre é possível a gente fazer isso. Quando não é possível, a gente diz que esse conjunto, na realidade, ele não tem um fim. Portanto, ele não é finito, ele é infinito. Então, por exemplo, o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, ele não dispõe de um último elemento k para estabelecer essa relação. E, portanto, se isso não acontece, você não pode dizer que o cardinal desse conjunto n é um determinado número. Logo, ele não tem fim e, portanto, ele é infinito. E em matemática, essa noção de infinito ela é um tanto quanto importante, sobretudo para conhecimentos muito avançados, como, por exemplo, o cálculo. Tá? Bom, para a gente trabalhar aqui essa noção de infinito, é interessante uma analogia que Cantor usou que é muito bacana. E a ideia reside no seguinte: a gente tem que considerar
um hotel. Só que esse hotel, ele está lotado. E além dele estar lotado, teoricamente, ele tem infinitos quartos. Chega, portanto, um viajante a esse hotel e pergunta: olha, será que tem como eu me acomodar? De pronto, o atendente diz que não tem, porque o hotel está lotado. E o gerente, ouvindo à distância, ele intervém e diz para o viajante o seguinte: tem sim, tem senhor, estamos lotados, mas possuímos infinitos quartos. Portanto, façamos o seguinte: o hóspede do quarto 1 vai migrar por quarto 2, o hóspede do 2 para o 3, do 3 para o 4 e assim sucessivamente. Como o hotel tem infinitos quartos, todos os hóspedes vão migrar para um quarto e, ok, a gente não fere nenhum conceito com isso. Observe que, fazendo isso, o hotel que outrora estava lotado dispõe de um quarto vago. Qual é esse quarto? O primeiro. Logo, esse viajante pôde ser acomodado no primeiro quarto. Pouco tempo depois, chega a esse hotel infinitos viajantes. E eles dizem o seguinte: olha, queremos nos acomodar. A atendente fica maluca e não sabe responder. Uma vez mais, o gerente, matemático, prontamente resolve o problema. E ele diz o seguinte: é claro que a gente pode acomodar mais infinitos viajantes, porque o nosso hotel é infinito. Passamos, portanto, da seguinte forma: o hóspede que hoje está no quarto 1 vai migrar para o 2. O 2 vai migrar para o 4. O 3 para o 6. O 4 para o 8 e assim sucessivamente. O que esse gerente está fazendo? Ele está pegando os hóspedes que estão em cada quarto e modificando eles para o dobro. Né? Observe que então a sequência de quartos acomodados ela vai ser 2, 4, 6, 8, 10. Em outras palavras, vai ser todos os números pares. Tá? Dessa forma, os quartos de números ímpares vão ficar à disposição e, portanto, como há infinitos números ímpares, né, será possível acomodar os outros infinitos viajantes. Ou seja, essa é a noção de infinito, algo que não está definido, algo que não é concreto, mas relativo, infinito, contínuo. Tá? E uma outra discussão que também se faz presente nessa analogia é de que existem infinitos maiores do que outros infinitos. Mas por hora, né, para o grau de conteúdo que a gente tem trabalhado aqui, é interessante a gente encerrar essa analogia. Bom, retomando a discussão de um cardinal. Uma das propriedades mais importantes que a gente vai poder dizer da cardinalidade é o que ela testa. E ela testa o seguinte: se dois conjuntos A e B são finitos, então essa relação é válida. Repare que, pela primeira vez, eu trago para vocês uma equação. E o que essa equação diz? O cardinal da união entre dois conjuntos sempre vai ser igual a o cardinal do primeiro conjunto mais o cardinal do segundo conjunto menos a interseção entre esses conjuntos. E por que menos a interseção? Repare que se esses conjuntos tiverem uma interseção, quando a gente soma os elementos do primeiro e o elemento do segundo, a gente já somou essa interseção duas vezes. E, portanto, para que essa equação faça sentido, vai-se necessário deduzir, né, a quantidade de elementos nessa interseção. Observe, portanto, um exemplo. Tá? A gente vai ter aqui, queridos, um vídeo específico sobre equações e eu até me perguntei se era realmente necessário, mas eu acho que, embora a gente não tenha discutido equações ainda, e eu vou querer fazer um vídeo de revisão a respeito, tá? Esse daqui é um dos temas muito importantes e, portanto, um exemplo é válido. Vamos supor que a gente tem numa escola 1.200 alunos. Sabe-se que 600 destes falam inglês, 500 espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. E uma pergunta capciosa se forma: quantos falam ambos os idiomas? Portanto, para resolver esse problema, a gente tem que considerar que I vai ser o conjunto dos que falam inglês e E o conjunto dos que falam espanhol. E a gente vai usar a relação que foi dada na transparência passada. Tá? O cardinal da união é a soma do primeiro, a soma do segundo, menos a interseção, que teoricamente é o que queremos descobrir, visto que o nosso interesse reside na quantidade dos que falam ambos idiomas. O truque aqui é a gente conseguir montar essa equação. Por quê? Veja que o cardinal da união
Em outras palavras, logicamente, ele está falando dos que falam inglês, dos que falam espanhol, dos que falam pelo menos um desses dois idiomas. Mas ele não está considerando aqui os que não falam nenhum. Em outras palavras, logicamente, ele está falando dos que falam pelo menos um idioma. Então você sabe que dessa escola você tem 1.200 alunos e você sabe também que 300 não falam nenhum desses dois idiomas. Portanto, esses 300 não podem entrar nessa união. Observe, portanto, que a equação ficaria da seguinte forma: 1.200 menos 300 é igual a 600, porque 600 falam inglês, não? Mais 500, porque 500 falam espanhol. E aí, resolvendo esse problema, a gente vai chegar à conclusão de que o cardinal da interseção equivale a 200 alunos. Observe que aqui a gente não resolveu todos os passos lógicos dessa equação, porque eu ainda não fiz esse vídeo de revisão e, portanto, eu só queria mostrar para vocês o quão importante é essa noção de equação, né, do cardinal da união. E é basicamente, não tem como dizer exatamente, mas eu diria que 80% dos problemas envolvendo conjuntos, eles residem sempre nesse equacionamento aqui, e por isso que é, de certo, importante analisá-lo. Bom, finalmente chegamos, portanto, aos números inteiros. Representado por essa simbologia aqui, entende-se que os inteiros vão ser, primeiro, um conjunto infinito, porque a gente não consegue estabelecer, como a gente acabou de ver, um cardinal a ele, né? Visto que ele continua. E aqui, né, com os elementos teoricamente bem ordenados, a gente vê que ele é infinito tanto para a esquerda quanto para a direita. Né? O que a gente pode dizer desses conjuntos dos inteiros nessa nossa primeira conversa? No primeiro momento, que a gente consegue fazer alguns subconjuntos interessantes. Por exemplo, toda vez que a gente usa inteiro positivo, a gente está considerando zero e os números positivos à direita. Inteiro negativo, estamos considerando zero e todos os números negativos que teoricamente aqui estão à esquerda. Não? E o inteiro sem o zero é basicamente todos os positivos e todos os negativos, e no entanto a gente pulou o zero. O conjunto dos inteiros ele tem uma característica notável, e essa característica é do simétrico correspondente. Aliás, perdão, estou dando um passo maior do que a perna. Antes disso, eu deveria pontuar que, observe que, a partir do momento que você analisa o conjunto dos números inteiros, você pode notar que, dentro do conjunto dos inteiros, você também tem um conjunto dos números naturais. Portanto, você pode concluir que o conjunto dos números naturais faz parte do conjunto dos inteiros e, portanto, está contido no conjunto dos inteiros. Ok? Bom, duas coisas para a gente terminar a nossa classe de hoje. A primeira é, quanto é 3 mais menos 2? Observe que a gente entendeu soma como tomar, teoricamente, né, sucessores. No caso aqui, repare que a gente está somando um número natural, né, 3, e um número inteiro, menos 2. Né? Observe que, quando a gente está somando negativo, ao invés de a gente tomar sucessor, a gente regride. E, portanto, seria partir do 3, né, para 2 passos para trás. Então, 3 para 2, 2 para 1. Em outras palavras, 3 mais menos 2 equivale a 1. Ou seja, tomamos antecessores. Né? E como que a gente interpreta isso do ponto de vista algébrico no dia a dia? Ao invés da gente ficar falando 3 mais menos 2, a gente na realidade estipula uma nova operação, que vai ser a subtração. Então, ao invés de escrever 3 mais menos 2, escreveremos 3 menos 2. E o resultado é 1. Finalmente, a gente tem os simétricos correspondentes. Todas as vezes que a gente olha para o conjunto dos inteiros, se a gente pegar um número positivo e o seu correspondente negativo, essa soma sempre, mas sempre corresponderá ao zero. E, teoricamente, se você olhar para cá onde eu estou com o cursor, você considerar que o 1 está 1 para a direita e o menos 1 para a esquerda, a soma deles sempre refletirá no meio. 2 com menos 2 sempre reflete no meio, menos 3 com 3 sempre reflete no meio. N, seja qual for esse N, se ele for inteiro, N mais menos N reflete em zero. E isso diz muito a respeito de equacionamento em si. Né? Mas, enfim, queridos, era isso que eu gostaria de trazer para vocês nessa 7ª conversa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal.
Muito obrigado e até a próxima conversa.